Você já ouviu falar em recursos contra gabarito preliminar? Já achou que foi injustiçado resolvendo uma questão de prova de concurso? Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui a respeito desses recursos da alteração de gabaritos de provas. Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e agora vamos conversar um pouquinho sobre a alteração de gabaritos de provas objetivas, tá? Veja, quando você faz uma prova de concurso, invariavelmente ela tem uma fase objetiva, né? Você vai lá e vai responder questões de certo ou errado ou questões de múltipla escolha, e aí você faz a prova, geralmente no sábado ou no domingo, e aí na segunda, terça, quarta, a banca examinadora vai lá e divulga o gabarito oficial. O que é esse gabarito oficial? Nada mais é do que a lista com as respostas das questões. Só isso, mais nada, ninguém dá nenhuma explicação nem nada assim. A banca só vai lá e diz, olha, as respostas oficiais são essas aqui. E aí ela abre um prazo para que você possa recorrer desse gabarito. Isso significa que você tem um prazo para tentar demonstrar para a banca examinadora que aquele gabarito, aquela resposta deve ser modificada ou que aquela questão deve ser anulada. Veja, a alteração de um gabarito preliminar ou a anulação de uma questão podem acontecer por três razões diferentes, tá? A primeira dessas razões é realmente um erro cometido pela banca, tá? A banca adotou uma posição doutrinária que não é a posição dominante, ou um assunto controverso, ou algo nesse sentido. Ou então, quando a banca examinadora, ela elaborou a questão, mas veio um erro material ali dentro mesmo, né? Ela tá escrita de um jeito que tornou ela errada e a banca deu como certa, ou vice-versa. Então, essa é a primeira hipótese, a banca cometeu um erro, tá? A banca realmente errou lá na questão. A segunda hipótese de anulação, que é a dubiedade, tá? Quando uma questão não é possível de responder entendendo completamente o que está escrito, porque ela foi mal formulada, então ela pode também ser anulada. Essa dubiedade é um recurso, um argumento muito frequente em recursos contra gabaritos de questões objetivas, tá? A dubiedade pode ser argumentada simplesmente indicando lá o que está errado, né? Explicando qual é o problema da questão. Agora, se você vai argumentar pela anulação ou alteração de gabarito por conta de um erro da banca, você precisa indicar fontes, tá? Você precisa indicar uma fonte, pode ser uma fonte legal, ou pode ser um autor, um livro, né? Se você puder no seu recurso citar o trecho de um livro, melhor ainda. Você põe lá a referência, ó, é o livro tal, do autor tal, a edição tal, nesse ano, dessa editora e tal. Isso funciona muito bem. A terceira hipótese de anulação de uma questão é quando o assunto cobrado está fora do que foi previsto no edital. Infelizmente também é comum, né? Às vezes a banca vai lá, ela elabora uma questão, se empolga e extrapola o conteúdo que foi cobrado no edital. Nesse caso, você precisa conseguir demonstrar de maneira inequívoca, de maneira indiscutível, que aquele assunto que foi cobrado está fora do que está previsto no edital, tá? Você pode demonstrar isso de várias maneiras. Se é uma prova de legislação, por exemplo, a banca diz lá, a gente cobra lei tal, tal e tal, artigos assim, 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 você vai lá dizer, olha, lei XYZ não está no conteúdo, artigo tal da lei X não está no conteúdo, por aí vai. Se é um conteúdo mais teórico, aí fica um pouco mais difícil, porque você tem que demonstrar a vinculação daquele conteúdo teórico a um outro campo do conhecimento, a uma outra área. Você vai dizer, olha, isso aqui não é publicidade, isso aqui é marketing, tá? Ah, não, isso aqui não é administração, isso aqui é comunicação, isso aqui não é química, isso aqui é física, né? E por aí vai. É um pouco mais difícil de demonstrar, mas também é possível. Agora que você sabe quais são os três fundamentos que podem levar a uma anulação ou a uma alteração de gabarito de questões, você precisa entender também que quando esse processo chega à banca examinadora, são sempre vários recursos e existem recursos sobre praticamente todas as questões da prova, tá? Salvo raras exceções aí, questões que são muito simples e tal, sempre vai ter alguém recorrendo. Porque é muita gente que faz a prova, muita gente se sente injustiçada, né? Às vezes o cara acha, não, esse assunto aqui eu não estudei, eu vou dizer que ele tá fora do edital, e às vezes ele meio que se engana ali também. Então, as pessoas recorrem de praticamente todas as questões da prova. E o que é que faz, então, chamar a atenção da banca examinadora? Obviamente, um recurso bem fundamentado chama a atenção da banca examinadora. Mas o que chama a atenção muito mais é a quantidade de recursos, tá? Muitas vezes questões mais polêmicas terminam sendo anuladas, não porque elas são, elas são tão ruins assim, mas porque muitas pessoas recorreram. Então, se você tem questões com um número de recursos muito acima da maior parte, a chance dessa questão ser anulada ou ter seu gabarito modificado termina sendo mais alta. Então, qual é a dica que eu dou para você? Se você acha que uma questão deve ser
anulada, se você acha que uma questão deve ter seu gabarito modificado, recorra, tá? Sempre recorra, você não perde nada recorrendo. Ah, professor, mas e se eu fizer um recurso para anular, para mudar o gabarito, por exemplo, que vai me beneficiar, mas aí a banca vai lá e anula a questão, né? Você ainda ganha mesmo desse jeito. Agora, tome cuidado porque não existe aquele princípio da non reformatio impégios, né, que a gente fala no direito. Não existe essa obrigatoriedade da banca não prejudicar quem recorreu. Agora, em questões objetivas, né, isso é praticamente impossível, né? O que pode acontecer é você ser prejudicado porque uma questão que você acertou foi anulada em razão dos recursos de outras pessoas. Se você acertou a questão, obviamente não recorra dela. Mas se você errou a questão e acha que errou porque a banca fez uma questão mal elaborada, porque o tema está fora do conteúdo cobrado no edital, ou porque a banca realmente errou ali, né, na questão e por isso precisa anular ou precisa mudar o gabarito, recorra, tá? Sem medo de ser feliz, beleza? E aí, ficou com alguma dúvida a respeito dos recursos, né? Você precisa de ajuda para entender alguma coisa melhor? Deixa seu comentário aqui abaixo, se inscreve aqui no canal e se você acha que tem algum tema que eu devo tratar aqui nos próximos vídeos, por favor me manda e eu vou fazer um vídeo feliz da vida para atender os seus anseios, beleza? Meu nome é Paulo Guimarães, sou seu professor na preparação para concursos públicos. Um abraço e até a próxima.